Bom dia, pessoal. Vou continuar agora com a nossa série de falando sobre bactérias, né, que a gente iniciou falando sobre a forma, né, a morfologia e os arranjos bacterianos. Para quem não viu, valeria a pena procurar esse vídeo, né, que é o anterior a esse, para entender um pouco melhor daqui para frente, né? Apesar de serem aulas independentes, dá para você entender a maioria dessas estruturas sem precisar recorrer à aula anterior, mas é sempre bom, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora da citologia bacteriana, como é a célula da bactéria, né? Qual é as suas estruturas, ultraestruturas, os componentes externos, alguns componentes internos, alguns apêndices, né? Como a gente viu na aula passada, existem várias formas de bactérias, tá? E vários arranjos, mas algumas coisas, todas elas têm em comum, ou pelo menos quase todas têm em comum. Uma dessas estruturas que é comum a praticamente todas as bactérias é a parede celular. A parede celular não é a membrana. Membrana todo ser vivo tem. Um fungo tem membrana, um animal tem membrana, uma planta tem membrana e a bactéria também tem membrana. Quando a gente fala em parede, parede é uma estrutura rígida, membrana é uma estrutura maleável, tá? E isso serve para qualquer ser vivo, né? Quando você falou em membrana, membrana é uma estrutura maleável. E as membranas, elas são feitas de gordura, né? É uma membrana lipoproteica, como vocês já ouviram falar várias vezes na vida, então ela é feita de lipídio. A parede celular não. Como a parede celular é uma estrutura rígida, ela é feita de outros materiais, dependendo do ser vivo, né? A parede celular da bactéria, por exemplo, ela é produzida por uma substância que chama peptídeo-glicano. É muito comum a gente usar o termo peptoglicano, tá? Uns termos menos conhecidos, mas que são sinônimos, também podem ser usados, é mucopeptídeo ou mureína, tá? De longe, o termo mais utilizado, que eu mais vejo as pessoas utilizando, seja em artigo, seja em livro, eu mesmo uso, é peptoglicano, tá? Peptídeo-glicano ou peptoglicano. Então, o que é isso? Isso é o material, é a substância da qual a parede celular bacteriana ela é composta, né? Outros seres vivos têm outros materiais, por exemplo, um vegetal, a parede do vegetal é feita de celulose, né? Que a gente usa até para fazer papel. Um fungo é uma outra substância que chama quitina e por aí vai. Então, outros seres vivos que têm parede têm outros componentes, são compostos, né, por outros componentes. Então, no caso da bactéria, é peptoglicano. Eu não vou entrar no detalhe do que é o peptoglicano, mas basicamente é uma rede formada por açúcares ou derivados de açúcar, tá? Que é o NAG, N-acetilglicosamina, ou o NAN, que é o ácido N-acetilmurâmico, tá? NAG e NAN, a gente fala para abreviar. E elas são unidos, esses açúcares, eles são unidos por peptídeos, por isso que a gente fala que é um peptídeo-glicano. O glicano fala de açúcar, né? Glicano tem a ver com glicose, com açúcar, é um derivado de açúcar. E pepto, ou peptídeo, é um conjunto de aminoácidos, tá? Se você tiver um conjunto de aminoácidos muito longo, a gente chama de proteína. Quando é bem curtinho, poucos aminoácidos, a gente chama de peptídeo, tá? Então é uma proteína, na verdade, é uma proteína pequenininha. Então existe um peptídeo, uma proteína bem pequenininha, que une esses açúcares e isso forma uma espécie de uma rede, como a gente pode até ver por aqui, ó. Aqui essa imagem dá para ver melhor, ó. O NAG e o NAN são essas estruturas aí verdes e vermelhas, né? Um hexágono, são esses hexágonos que representam o açúcar, e aí você tem essas bolinhas aqui, ó, que acabam unindo esses açúcares, que são a parte peptídica, tá, da parede celular bacteriana. Então,
O peptoglicano, ele é um conjunto de substâncias, açúcares e peptídeos que formam uma rede, tá? Acontece o seguinte: em 1884, um microbiologista chamado Gram, é o famoso Gram, o Christian Gram, ele conseguiu produzir um método que pintava a bactéria, porque um dos problemas que a gente tem para observar a bactéria é que a bactéria é muito pequena, como a gente também já viu na aula passada, e elas, regra geral, elas são transparentes, tá? E quando você está observando, né, numa gota d'água, né, ou preparou uma lâmina, é muito difícil você enxergar uma bactéria sem que ela esteja colorida. Então vários microbiologistas criaram métodos, né, usaram substâncias diferentes para tentar pintar a bactéria para que ela fosse melhor observada, tá? E o Gram criou um método que é usado até hoje, que é a técnica de Gram. Então a gente hoje fala em bactéria Gram positiva, bactéria Gram negativa. Basicamente é baseado em como a bactéria vai ficar pintada ao final da técnica de Gram. E o que isso tem a ver com a parede celular? É que as tintas, né, os pigmentos que colorem a bactéria, usando a técnica de Gram, um desses pigmentos, ele impregna justamente a parede celular bacteriana, tá? E quanto maior a quantidade de camadas que uma bactéria tem na sua estrutura da parede, mais colorida ela vai ficar. Então, como que consistia o método de Gram? O método de Gram, os tempos, tá, são variáveis. Se você pegar uma outra literatura, podem ter outros tempos, tá? Não pensa no tempo agora. Vamos pensar só nas substâncias que são usadas para colorir uma bactéria usando o método de Gram. A primeira substância que a gente coloca é violeta genciana, ou cristal violeta. A violeta genciana, ela impregna a parede celular bacteriana. Então a bactéria, ela se torna roxa. Tanto a bactéria Gram positiva quanto a Gram negativa, as duas têm parede, as duas vão ficar roxas, tá? Num primeiro momento. Aí a gente vai colocar a bactéria em contato com o Lugol. O Lugol é tintura de iodo. E o iodo, ele consegue prender a violeta genciana mais fortemente na parede celular. Só que isso vai acontecer na Gram positiva. A bactéria Gram positiva, ela vai ficar roxa. Nesse primeiro momento a outra continua roxa, tá? Porque a gente só colocou um mordente, né, o fixador, que é o Lugol. Então não vai ter diferença entre elas. Mas o que a gente vai fazer em seguida vai descolorir as bactérias Gram negativas. E ela vai se tornar incolor. A outra, que tem mais camadas de peptoglicano, então ela tem uma parede celular mais espessa, ela vai continuar roxa após o uso do álcool, tá? Na verdade a gente usa álcool com acetona geralmente, tá? Pode ser usado só o álcool, pode ser usado outros diluentes, né? Na verdade são solventes orgânicos que vão tirar o excesso da violeta genciana e, sobretudo, vai tirar a violeta genciana da parede da Gram negativa. Então, nesse momento, você já consegue diferenciar duas bactérias, uma que fica roxa, uma que fica incolor, tá? A técnica de Gram parava aí. O Gram, quando fez a técnica dele, ele ia até esse ponto. Posteriormente, a gente descobriu que existia uma substância que corava a bactéria que ficou transparente, aquela que ficou incolor, que é a fucsina. Você pode usar outras substâncias como a safranina também, tá? E tanto a safranina quanto a fucsina, ela vai tornar a bactéria Gram negativa vermelha. Então, nesse momento, a gente consegue diferenciar melhor uma bactéria e outra e observá-las melhor. A Gram positiva, ela vai ficar roxa, azul escuro, depois eu mostro a coloração para vocês verem. E a outra vai ficar vermelha, rosa, fúcsia, uma cor bem mais clarinha. Isso é a técnica de Gram, tá? Então, se a bactéria ficou roxa
ao final da técnica de gram é uma gram positiva. Se ela não ficou roxa, ela ficou vermelha, ela é gram negativa, tá bom? E por que isso é importante? Porque isso ajuda a diferenciar uma bactéria de outra. Isso também ajuda até a propor tratamento. Tem antibiótico que age melhor em gram positiva. Tem antibiótico que age melhor em gram negativa. Tem antibiótico que age tanto na gram positiva como na gram negativa, que a gente chama de amplo espectro. Olha só que lindo aqui, que dá para ver a diferença, muito, né? É brutal a diferença, tá? Isso é roxo, isso é azul escuro, ó, tá vendo? Marinho. É bem escura a coloração que a bactéria fica após a coloração de gram, quando ela é gram positiva. E quando ela fica rosinha, avermelhada, fúcsia, pink, né? É a gram negativa. Então a diferença é bem grande. Essa lâmina daqui, olha, ela tem coco, ela tem bacilo, que em inglês pode ser chamado de rod, tem vibrião, tá? E ela tem dessas duas qualidades, né? Tanto gram positivo, as escurinhas, como a gram negativo, que é a rosinha. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é uma cultura, né? Que ela não ela não foi isolada. Então, na verdade, ali você tem um monte de bactéria ao mesmo tempo. Provavelmente, se você pegar, né, uma amostra de água de um rio, você vai ver um monte de bactéria diferente. Ou, né, mesmo na boca humana tem um monte de bactéria diferente. Quando você só tem um tipo de bactéria, que nem a gente está vendo aqui, ó, a gente fala que a bactéria foi isolada, né? Então a gente pegou só uma delas e cultivou para poder ter essa diferenciação. Bom, isso é gram positivo e gram negativo. Isso é baseado, a diferença entre elas não é a cor, tá? Normalmente, muitas vezes eu peço em prova, qual a diferença da bactéria gram positiva e bactéria gram negativa? O aluno responde, bactéria gram positiva ela é roxa. Lógico que não, eu acabei de falar para vocês. Bactéria, em geral, ela é transparente, incolor. Ela não tem cor. Então não é essa a diferença. Ela vai ficar roxa após a técnica de gram. Tá, mas o erro não é só esse. Falar que uma é roxa, a outra é rosa. A diferença está na espessura da parede. Essa é a causa de uma ficar roxa e a outra não ficar. Então aqui, olha. Aqui tem um exemplo de bactérias gram positiva e gram negativa. Isso é a parede celular. Tá vendo aqui que tem várias camadinhas, né, colocadas uma atrás da outra? Cada linha dessa aí representaria uma camada de peptoglicano. A bactéria gram positiva, ela tem até 20 camadas de peptoglicano sobreposto um sobre o outro. Então forma uma parede celular muito grossa e que é impregnada pela violeta genciana. A gram negativa não. A gram negativa ela costuma ter de 1 a 2, no máximo, camadas de peptoglicano. Essa é a gram negativa. Então ela não fica impregnada de roxo, por isso que ela não vai ficar roxa no final do processo. Por outro lado, a bactéria gram negativa, ela ganhou uma camada a mais. Tá vendo essa parte aqui, olha, que eu estou destacando em verde? Isso daí a gente chama de membrana externa. Então, a bactéria gram negativa, ela tem 2 camadinhas ou uma camadinha de peptoglicano, mas ela ganhou uma outra membrana. Lembra que membrana é flexível e membrana é feita de gordura, né? Então ela tem uma membrana a mais na parte externa dela. Então ela é chamada de essa estrutura é chamada de membrana externa. Ela tem uma membrana interna, membrana todo mundo tem, né? A gram positiva, a gram negativa, todo mundo tem a membrana interna, que é isso aqui, ó, essa parte aqui que vocês estão vendo, né? No caso da gram negativa, essa parte aqui que vocês estão vendo. Aí ela ganhou 1 a 2 camadas de peptoglicano e aí ela ganhou uma membrana externa. E por que isso é importante? Porque a membrana externa, que é de gordura, ela é colorida pela fucsina e pela safranina. Então a fucsina e a safranina são corantes que têm afinidade por gordura.
E é por isso que a gram-negativa vai ficar rosinha no final do processo. E a gram-positiva, ela já estava roxa, porque ela não tem, primeiro que ela não tem membrana externa, e segundo que ela tem até 20 camadas de peptoglicano. Então no final essa é a grande diferença entre os dois tipos de bactéria, e que o Gram acabou descobrindo, né? Ele nem sabia o motivo, mas ele conseguiu descobrir usando o cristal violeta na sua técnica, tá? Então aqui tem uma outra imagem que mostra a mesma coisa, ó. Membrana interna, ou membrana plasmática ou citoplasmática. Parede celular, até 20 camadas de peptoglicano. Aqui o peptoglicano está representado por esses tubos aqui, que parece aqueles macarrão de piscina, né? Aqui é uma gram-positiva, então. Gram-positiva tem até 20 camadas de peptoglicano, que se cora em roxo pela violeta genciana. Aqui é uma gram-negativa. Ela tem membrana citoplasmática, membrana interna, membrana plasmática. Ela tem até 2 camadinhas de peptoglicano só, parede celular. E ela tem uma membrana externa, que também ela é composta por gordura, né, por lipídio. Ela é lipoproteica, igual à membrana interna. Tá? Tem várias estruturas integradas, né, às membranas ou às paredes. Eu não vou hoje me dedicar a falar sobre isso, mas, por exemplo, tem o ácido lipoteicoico, o ácido teicoico, que é característico gram-positivo, tem o LPS, que é o lipopolissacarídeo, que é característico de gram-negativa, e essas duas coisas que eu falei, os ácidos teicoicos, né, que são vários tipos, mas a gente acaba chamando tudo de ácidos teicoicos, e o LPS, eles funcionam como pumps. O que é pump? É um padrão molecular associado aos patógenos. Para resumir, a bactéria, fungo, vírus, né, e outras protozoários, eles podem ter algumas substâncias no corpo deles, né, no organismo deles, que denunciam para as nossas células imunológicas a presença deles. Então o nosso corpo consegue reconhecer o ácido teicoico, por exemplo. E aí quando nossas células imunológicas encontram o ácido teicoico, percebe que ali tem um agente, não sabe que é uma bactéria, mas sabe que é um agente que não deveria estar ali, que é um corpo estranho. E aí a nossa célula imunológica vai tentar destruir aquilo lá, vai tentar fagocitar, fazer alguma coisa para que o risco daquilo seja diminuído, né? E no caso das gram-negativas, que não tem ácido teicoico e lipoteicoico, elas têm o LPS. E o LPS também tem essa função para o nosso organismo, tá? O nosso organismo consegue reconhecer o LPS, e aí com isso ele reconhece que uma bactéria que esteja num lugar indevido é um corpo estranho. E aí com isso ela vai ser destruída, né, em algum momento. Tá? Aqui, então a gente chama isso de PUMP. PUMP é padrão molecular associado aos patógenos. Tanto o LPS quanto o ácido teicoico são PUMPs. Tem vários outros PUMPs aí que a gente vai falar ao longo do caminho. Aqui agora são, né, uma xerox, né, a imagem de uma xerox de uma foto, né, real de uma bactéria gram-positiva. Olha aqui como é grossa a parede externa dela, né? A parede externa não, a parede celular, né? Que no final é a estrutura mais externa dela. Aqui, ó, essa bicamada, tá vendo aqui, ó, essa dupla camada é a bicamada lipídica da membrana interna, né? Da membrana citoplasmática. Essa é uma gram-positiva, até 20 camadas de peptoglicano, e ela se coraria em roxo se a gente fizesse o teste de gram. Aqui é uma gram-negativa. Aqui a gente vê uma bicamada lipídica dentro, membrana citoplasmática, que todo mundo tem. Aí vocês estão vendo aqui uma estrutura mais escurinha, bem aqui no meio, né, forma um sanduíche. Isso daí é a parede celular da gram-negativa, que é bem fininha. E aí em seguida tem mais uma bicamada lipídica, que é a membrana externa. Tá? Então, essa é uma gram-negativa, que se coraria na cor fúcsia, né, rosa, avermelhado, no teste de gram por causa da safranina ou da fucsina. Aqui eu falo um pouquinho sobre a membrana externa, não vou falar muito sobre ela, porque a membrana
externa, basicamente é uma membrana, ela é lipoproteica, ela tem uma composição muito parecida com a membrana citoplasmática, a membrana celular, a membrana interna, né? É um mosaico fluido. E aí eu já falei para vocês que tem o LPS, tá? Isso não é muito importante para a gente agora, é mais para dizer então que existe uma estrutura que algumas bactérias têm e outras não, só gram-negativa que tem membrana externa, que é a membrana externa. Outra estrutura que algumas bactérias têm, não são todas, mas quando ela tem, ela ganha um superpoder, tá? É a cápsula. A cápsula bacteriana, apesar do nome cápsula, cápsula parece uma coisa durinha, né? Uma cápsula para mim é como se fosse um cartucho, né? Uma caixinha, na minha concepção em português. Mas em microbiologia não é. A cápsula, na verdade, é uma camada, uma capa molenga. Ela parece um gel. Na verdade, ela é um gel, tá? Ela é composto de um material bem viscoso de açúcar. Então ela é polissacarídica, ele tem polissacarídeos, né? E ela tem um pouco de proteína. Então ela tem peptídeos ali. A composição dela é muito parecida com a composição do nosso muco, do muco que a gente tem, muco respiratório, muco vaginal, muco do trato digestório. Então o muco, aquela coisa meio gosmenta, né? Aquela coisa que é um gel. Todo mundo já viu um muco quando está gripado, resfriado, por exemplo, e sai aquela, né, secreção, aquela rinorreia. Aquele muco é mais ou menos parecido com um gel de cabelo, é mais ou menos parecido com a consistência, né? O gel de cabelo não é feito de polissacarídeo, tá? Mas o nosso muco respiratório a composição do nosso muco respiratório, quando você está gripado, etc., é bem parecido com a composição da cápsula, tá? Nem toda bactéria produz cápsula, e o mais interessante, a mesma espécie, uma delas pode produzir a cápsula e a outra não, tá? Isso não é diferenciador de espécie. Por exemplo, você pode ter o pneumococo, tá? O pneumococo é o Streptococcus pneumoniae. Existem os pneumococos que produzem cápsula, capsulados. Existem os pneumococos não capsulados, tá? A única forma que é patogênica é o pneumococo capsulado, tá? Só para você ver como é um superpoder que a bactéria recebe, isso chega a afetar até se ela vai produzir doença ou não. O pneumococo não capsulado, ele não é patogênico, ele não produz doença, tá? Quando ele ganha o poder de produzir cápsula, e depois mais para frente eu explico de onde vem esse poder, quando ele ganha esse poder, a bactéria se torna, ela ganha vantagens sobre o hospedeiro, sobre a pessoa, por exemplo. E a partir desse momento ela se torna patogênica, porque ela vai proliferar demais. E quando ela não tem cápsula, existe uma quantidade pequena dela, numa quantidade limite, bem controlada. O nosso corpo nunca deixa essa bactéria ela crescer demais, porque senão vai causar doença. E é por isso que a forma não capsulada não produz doença, porque ela está em quantidade muito pequena. Agora, quando ela ganha o superpoder e começa a produzir esse gel, essa gosma, ela consegue se livrar do sistema imune, por exemplo. E aí ela prolifera muito mais e ela causa doença, tá? Ela pode ser chamada de também camada limosa, mas esse é um termo não muito utilizado, né? A gente usa mais o termo cápsula mesmo. Eu já vi alguns autores chamando de glicocálice, mas glicocálice é uma outra estrutura que aparece em eucariotos e que não tem nada a ver com isso. Então eu evito usar esse termo, mas eu já vi algum autor usando o termo de cápsula ou glicocálice, mas eu não uso esse termo, nem sei se, não acho ele correto, tá? Eu uso o termo cápsula mesmo. Bom, por que ele é um superpoder, né? Aqui dá para ver bem, ó, essa cápsula. Nessa imagem ela está muito boa porque ela é uma cápsula bem espessa, tá? Inclusive é do pneumococo, é o Streptococcus pneumoniae. Lembra que eu falei que muitas vezes ele aparece com isso no outro vídeo, quando eu falei de estrutura
de morfologia bacteriana, eu falei que o pneumococo, ele é um streptococo, mas de vez em quando ele aparece em cadeias muito curtas, e alguns autores até chamam ele de diplococo. Então aqui dá para ver, né? Tá vendo? Cadeias bem curtinhas, ó. 3, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Isso acontece com o pneumococo, sobretudo quando você está cultivando ele em laboratório, tá? Quando você pega direto, né, do organismo, muitas vezes estão cadeias mais longas. Bom, mas não é isso que eu queria mostrar agora para vocês. É isso aqui, ó. Essa gosma que vocês estão vendo aqui em volta, tá? O pneumococo são as bolinhas. É um coco, tá vendo? É isso aqui que é o pneumococo. Mas fora dele tem uma coisa bem espessa que a gente consegue perceber aí que existe, né? Usando uma técnica de coloração especial. E essa camada externa aqui é exatamente a cápsula. Tá, e por que a cápsula é importante para a bactéria? Por que ela se torna patogênica? Ou que vantagem que a bactéria tem? Nem toda bactéria capsulada é patogênica, tá? É que o exemplo do pneumococo é bom porque só a forma patogênica é apenas a forma capsulada. Mas qual superpoder ela tem? Bom, a cápsula ela serve para grudar. Parece uma cola. E qual a vantagem para a bactéria grudar? Ela consegue grudar em superfícies, tanto de material, tá? Ou uma pedra, né? No lago, num rio, e com isso ela não é levada para longe. Na nossa boca, por exemplo, isso ajuda a produzir a placa dental. Aquela placa bacteriana que às vezes a gente até sente. Se você está muito tempo sem escovar o dente, você sente uma coisa, né, uma coisa meio lisa ali no dente. É placa bacteriana e ela é formada, entre outras coisas, por bactérias capsuladas. Então ela consegue grudar no dente. A vantagem é que ela não é levada embora. Se você beber um copo d'água, ela não vai ser jogada no estômago. Vai ter um estoque dessas bactérias aderidas a seu dente. Isso também acontece em material cirúrgico, isso acontece em prótese, então isso acontece em cano de água, na caixa d'água, né, como eu falei, em pedra, né, que tem no lago. Então bactéria capsulada ela consegue se fixar às superfícies. Só isso? Não. Porque é um gel, além de colar, ele escorrega. Então às vezes uma célula imunológica, quando encontra uma bactéria e vai tentar capturar essa bactéria, escorrega. Ele consegue fugir, às vezes, do predador, né, que pode ser um protozoário, por exemplo, ou fugir de uma célula imunológica que está tentando capturar ela. Então isso no pulmão acaba dando uma vantagem para o pneumococo. Ele consegue escapar do sistema imune mais facilmente. Só isso? Não. Anticorpo não consegue grudar na bactéria. É como se ela estivesse cheia de um gel. E aí o anticorpo, quando tem, né, o anticorpo para agir, ele tem que grudar no seu alvo, que a gente chama de antígeno. Só que como tem um gel aqui, tem uma coisa, imagina, tá cheio de graxa aqui, aí eu vou tentar grudar em você um esparadrapo, ele não vai grudar, porque está cheio de gel aqui. E aí isso faz com que a bactéria também consiga escapar mais fácil do sistema imune. Então você vê que são várias vantagens. O sistema imune tem dificuldade de reconhecer a cápsula. Se ele encostasse na bactéria, lembra que tem os pumps? Se ele encostasse na bactéria, uma célula encostasse na bactéria, ele ia perceber o ácido teicoico, o lipoteicoico, ou, né, o LPS ou flagelina, tem um monte de pumps que serviriam para reconhecimento daquela bactéria pelo sistema imune. Quando tem um gel revestindo ela, muitas vezes a célula do sistema imune esbarra na bactéria e nem percebe. Ele não reconhece que aquilo lá é um agente agressor ou um agente invasor, tá? Mais uma vantagem para a bactéria capsulada. Além disso, tem várias outras vantagens, tá? Não vou citar todas, mas, por exemplo, uma bactéria capsulada, ela sobrevive mais tempo no ambiente. O gel protege ela contra ressecamento, né, dela perder água, ela tem, né, mais tempo de vida num ambiente seco. Ela pode pegar nutriente
da própria cápsula, porque lembra que a cápsula é feita de proteína, peptídeo, né, e açúcar. Isso é comida. Então, quando uma bactéria cai num ambiente que não tenha comida e não tenha água, ela vai morrer em algum momento. Né? Ela pode levar dias para morrer, mas ela vai morrer em algum momento. Se ela tem cápsula, ela dura mais tempo. Então, é uma vantagem a mais, que pode ser que nesse tempo ela consiga um novo, né, mais nutriente, água, chova nela, ou ela caia dentro de um outro humano, por exemplo, e aí é outra pessoa que vai pegar pneumonia, de repente. Tá? Bom, então essa é a vantagem da cápsula. Nem toda bactéria produz, e a mesma espécie pode produzir ou não. Aqui eu conto um pouquinho da importância, tá? Da cápsula, eu explico um pouco dessas coisas e falo de algumas bactérias capsuladas com alguns problemas, né, que elas podem produzir. Uma curiosidade sobre a cápsula é que algumas vacinas que a gente usa, como por exemplo a vacina contra a meningite, não é contra o meningococo, não é contra o coco em si. A vacina para a meningite é contra a cápsula. Por quê? Porque eu vou ensinar o meu corpo a reconhecer a cápsula como sendo uma estrutura invasora. E aí, quando vem o meningococo capsulado, ele vai ser reconhecido. A vacina contra o pneumococo, a vacina pneumocócica, ela também não é contra o pneumococo, ela é contra a cápsula, né, os componentes da cápsula do pneumococo. Porque, como eu acabei de falar para vocês, o nosso sistema imune não consegue reconhecer o pneumococo capsulado. Se eu ensinar o meu corpo a reconhecer, eu começo agora a me defender melhor sobre isso. Então as vacinas, muitas vacinas, são baseadas na cápsula e não nas outras estruturas da bactéria. Tá? Até porque, como eu falei, em várias bactérias o maior problema, a bactéria patogênica, é só a capsulada e não a outra. Então eu não preciso atacar a outra, eu só preciso atacar a capsulada, aquela que tem cápsula. Ok, aqui tem vários exemplos. Fímbria. Fímbria é uma outra estrutura que nem toda bactéria tem, mas aquelas que têm uma vantagem sobre as outras e sobre o hospedeiro. O que é a fímbria? Fímbria quer dizer franja, tá? Então são essas franjinhas que você tem aqui, ó, saindo da bactéria. Eu acho que dá para vocês perceberem aqui que tem uns pelinhos, né? Parecem pelinhos saindo. E para que servem esses pelinhos, né? A fímbria é para fixação, tá? A fímbria, ela é como velcro. Ela tem uma proteína lá na ponta que chama adesina, que ela adere às superfícies. Então, com isso, ela também pode ajudar a formar biofilmes, ela também vai ajudar a bactéria a não ser levada, né, pela água, né, ou algum ambiente onde ela esteja, ela consegue se fixar à superfície, seja células, seja o meu dente, seja um cano d'água, seja uma prótese, seja um material, né, cirúrgico, ou alguma coisa assim. Tá? Isso é a fímbria. Nem toda bactéria tem, mas as que têm uma super vantagem. Essa imagem é boa para ver fímbria aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso são as fímbrias. Tá? Nessa imagem a gente ainda vê outras estruturas, como o flagelo, que eu vou falar daqui a pouco, e o pilus, ou pilus F, que é essa estrutura aqui que eu também vou falar daqui a pouco. Essa bactéria, então, ela tem flagelo, tem fímbria e tem a fímbria sexual, ou pilus F. Vou falar dela agora. Existe uma fímbria especial, né, como a gente viu, ela até é diferente da fímbria normal, que a gente chama de pilus. Pilus F, pilus ou fímbria sexual. Ela é uma fímbria também, mas ela tem uma outra função, não é aderir. Essa fímbria especial, ela é mais longa, ela serve para fazer conjugação. Conjugação é quando uma bactéria ela se adere a outra, e essa fímbria sexual, ou pilus F, serve para transferir material genético. Então, por isso que chamam de fímbria sexual. É como se uma bactéria estivesse fazendo sexo com a outra. É claro, não é sexo. Bactéria se reproduz assexuadamente. Mas ela pode transferir alguns genes para outra. E essa outra bactéria que recebeu os genes, por meio da conjugação com o pilus F, então o pilus F, o pilus
ele serve como um canudo nesse processo para produzir a conjugação. Essa bactéria que recebeu os genes, ela ganhou um superpoder. Como assim superpoder? Produzir fímbria. Lembra que eu falei que nem toda bactéria produz fímbria? O poder de produzir fímbria para fixação ou para conjugação, fímbria sexual, ela é transferida de uma bactéria para outra por meio do Pilus F. Lembra que eu falei que a mesma espécie pode produzir cápsula ou não? Como é que uma bactéria ganha o superpoder de produzir cápsula? Por transferência desse gene, depois eu falo sobre ele, mas desses genes que ensinam a bactéria que recebeu o gene a produzir o gel, que é a cápsula. Só isso? Não. Resistência a antibióticos, capacidade de metabolizar um determinado nutriente, um determinado alimento. Então tem várias características adaptativas que podem ser transferidas de uma bactéria para outra por meio da conjugação. E a conjugação se dá por meio do Pilus F, ou fímbria sexual, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Essa bactéria conjugando com a outra, essa bactéria conjugando com a outra. Essa bactéria daqui, ó, ela tem fímbria e fímbria sexual. Como é que eu sei que a fímbria sexual é dela e não dela? Porque para a bactéria ter fímbria sexual, ela tem que ter a fímbria normal. Então aqui a gente vê que ela tem a fímbria normal e ela também tem a fímbria sexual. Essa daqui não. Essa daqui ela não tem fímbria nenhuma. Pode ser que a partir de agora ela produza, porque lembra que a fímbria é uma característica que pode ser transmitida por meio de Pilus F, né? Por meio da fímbria sexual. O nome que a gente dá aos fragmentos de gene que podem ser transferidos pelo Pilus F é plasmídio. Tá? Plasmídio é um pedaço de DNA circular, pequenininho, que pode ser transmitido por meio de Pilus F, como eu falei, e de outras formas, tá? Mas vou me dedicar aqui a falar mais do Pilus F e do plasmídio. E aí, os genes que dão alguma vantagem adaptativa à bactéria estão nos plasmídios. Uma bactéria nunca consegue transferir o genoma principal dela, porque é muito grande. Mas ela pode transferir esses fragmentos de DNA pequenininhos, circulares, que a gente chama de plasmídio, tá? E aí isso pode causar resistência a antibióticos ou algum superpoder, como produzir cápsula, fímbria e outras características que algumas bactérias têm, né, e até alguns fatores de virulência. Essa fita que vocês estão vendo aqui é um plasmídio, ó. É uma fita de DNA pequenininho, circular, fica lá dentro da bactéria, junto com o material principal, que é esse aqui, ó. Esse material não dá para ser transferido, tá? O principal é característico da espécie. Isso não dá para ser transferido. Mas os plasmídios, que são esses DNAs pequenininhos, esse sim pode ser transferido por meio de Pilus F. E aí, a partir disso, a outra bactéria receptora, né, que foi conjugada, ela vai receber essas vantagens adaptativas, tudo bem? Em alguns casos ela pode se tornar patogênica a partir dessa recepção, né, dessa característica que ela ganhou, como no caso da cápsula. Aqui eu conto um pouquinho dessas histórias, como é que a gente descobriu isso, tá? E sobre a virulência de algumas bactérias após, né, produzirem cápsula, por exemplo. Tá? Flagelo. Flagelo é aquela outra estrutura que eu mostrei para vocês naquela imagem. O flagelo também parece, né, um pelo gigante, mas na verdade ele é uma estrutura para movimentação. Tá? A bactéria flagelada, ela se locomove, ela se move. E bactéria sem flagelo não consegue se mover. Ela vai ficar fixa em algum lugar, ou vai ficar solta, pior ainda, né? Às vezes ela fica solta. Se ela ficar fixa, ela ainda, né, consegue se livrar de alguns problemas. Se ela fica solta, ela vai para onde levam ela. E aí, se você engolir ela vai acabar no estômago e vai ser destruída. Então, se fixar é importante. Mas de vez em quando também se movimentar é importante. Porque a bactéria, com isso, ela pode procurar um local mais adequado, né, para ela.
ou ela pode fugir de algum agente estressor, né? Fugir de um predador, fugir do sistema imune, fugir de uma substância qualquer, fugir da luz, ou, se ela gostar de luz, fugir de um ambiente escuro. Bom, então a vantagem para a bactéria flagelada é movimento. Toda bactéria é flagelada? Não. Isso é característico da espécie. Não tem como uma bactéria que não tem flagelo passar a ter a mesma espécie. Não é que nem cápsula. Ah, se eu ganhei o plasmídio para cápsula, eu produzo cápsula. Se eu ganhei plasmídio para destruir a amoxicilina, eu vou lá e sou resistente à amoxicilina. Não, isso não dá. Flagelo é característico da espécie. Tem espécie bacteriana que não tem flagelo e a gente chama elas de atríquia. Atríquio quer dizer sem flagelo. A, não, né, negação. E tríquio, tríquio quer dizer pelo. Então seria sem pelo. Eu sei que é a pior forma, né, de explicar, mas quer dizer isso. Tríquio quer dizer pelo, por isso que a gente faz tricô. Por isso que quando você remove o pelo de um paciente para uns procedimentos, você está fazendo tricotomia. Então o termo trico e tríquia vem de pelo. Então uma bactéria atríquia, ela não tem pelo. Cuidado, tá? Não vai confundir isso com fímbria, né? Que eu lembro que eu mostrei que a fímbria parece pelo, tá? Na verdade é flagelo. Então atríquio quer dizer sem flagelo na vida real, tá? Tem bactéria, então atríquia, e ela não se locomove, ok? Tudo bem. Tem muitas bactérias que não se locomovem e isso não vai determinar se ela é mais perigosa ou menos perigosa. É uma vantagem se locomover, mas cada bactéria está adaptada ao seu ambiente. Existem bactérias que têm um flagelo só, parece um rabinho, né? Ela é monotríquia. Monotríquia, tá vendo? Mono de um, tríquia, né, de flagelo, de pelo. Existem bactérias que têm flagelo em ambas as extremidades. Então, de um lado e de outro, como essa daqui, ó. Ela é chamada de anfitríquia. Anfi quer dizer duplo, anfíbio, vida dupla, né? Esse radical anfi quer dizer duplo, então junto com o tríquio quer dizer duplo flagelo, tá? Pode ser que a bactéria tenha tufos de flagelos em uma extremidade. Tá vendo aqui? Aí a gente chama de lofo. Lofo é quando tem tufo. Lofo com L, lofotríquia, é a bactéria com tufo de flagelos. Acontece que tem bactéria que tem tufo de flagelos em ambos os lados. Tá vendo aqui, ó? Ela continua sendo lofotríquia e ela também é anfitríquia, porque ela tem em ambos as extremidades flagelos, tá? Mas ela não tem um em cada extremidade, como esse caso. Então muitas vezes a gente fala que ela é anfitríquia, lofotríquia, pode falar que ela é isso, ou a gente já junta as duas palavras, fala que ela é anfilofotríquia. Uma bactéria anfilofotríquia é que ela tem flagelo em tufos em ambas as extremidades, tá? Ou ela é anfitríquia e lofotríquia ao mesmo tempo. Então, anfilofotríquia. E tem bactéria que tem flagelo em toda a sua periferia, em todo o seu perímetro. Ela é chamada de peritríquia. Flagelo por todo o perímetro, por toda a periferia, em toda a extensão, né, da sua membrana ou da sua parede, né? Então essas são as bactérias peritríqueas. Bactérias que tenham flagelo se locomovem, bactérias que não têm não se locomovem. Olha só, nessa imagem a gente consegue ver todos esses tipos de bactéria, né, mostrando exemplos, né, com figuras, né, fotos. Bactéria monotríquea, ó, tá vendo? Um flagelo só. Anfitríquea, flagelo em ambas as extremidades. Lofotríquea, tufo de flagelos em uma extremidade ou em ambas as extremidades, que daí nesse caso a gente chama de anfilofotríquea, ou você pode dizer que ela é anfitríquea e lofotríquea. Bactéria peritríquea, olha só a cabeleira que ela tem em volta, em toda a volta dela, e essa também é peritríquea, ó. Olha que coisa linda.
Com relação à matriz citoplasmática, ou simplesmente citoplasma, né, eu não vou me dedicar a falar muito sobre isso, porque o citoplasma bacteriano é muito semelhante ao citoplasma de qualquer célula, né, célula animal, célula vegetal. Então, assim, não tem muito o que falar. Parece um gel, né, é uma gosma ali dentro. A composição principal é água. Tem várias outras, né, inclusões, coisas lá dentro, como eletrólitos, né, sódio, potássio, cloro, sulfato, fosfato, né, vários eletrólitos. Tem o DNA, né, que no caso da bactéria não está dentro de uma membrana, né, não está num núcleo. Depois eu mostro para vocês o nucleoide. Tem algumas inclusões, como algumas grânulos de armazenagem de nutriente ou algumas outras substâncias que algumas bactérias podem produzir. Tem ribossomos, tá? Ribossomo é necessário a síntese de proteína. E a única organela, né, se dá para a gente chamar de organela, que você encontra dentro de uma bactéria. A bactéria não tem núcleo, não tem mitocôndria, a bactéria não tem nada lá dentro, tá? Quer dizer, tem um monte de coisa lá dentro, mas ela não tem organelas propriamente dito, tá? Tem alguns autores que nem consideram o ribossomo como organela, né? Então falam, a bactéria não tem organela. Tudo bem, é isso aí, tá? Ela tem ribossomo, que é uma estrutura, né? Querendo ou não, é uma molécula, tá? Mas não chega a ser uma organela, não tem membrana, não tem nada no ribossomo, então concordo que não pode não ser chamado de organela. Mas de qualquer forma, então, não tem nada no citoplasma bacteriano que a gente possa identificar como uma organela de um eucarioto. Daí tem todas essas estruturas que eu falei para vocês, tá? Tem várias proteínas, tem plasmídios, né, que são aqueles materiais genéticos, né, de DNA pequenininhos que podem ser transferidos por meio de pilos F, tá? Isso é o que tem no citoplasma bacteriano. Não vamos perder muito o nosso tempo com isso. Membrana citoplasmática, plasmática ou membrana celular, eu também não vou perder o nosso tempo com isso. Por quê? Porque é igualzinho a membrana, ou muito parecido com a membrana de outros seres. Membrana de um animal, membrana de uma alga, membrana de um protozoário, membrana de um fungo. É muito parecido. É lipídico, é um mosaico fluido, né? Então ele é maleável. E basicamente é isso. E tem estruturas ali proteicas que são, né, encalacradas ali naquela membrana, com várias funções, como por exemplo captura de nutriente, entre outras coisas, tá? Endósporos ou esporos bacterianos. Essa é outra estrutura que nem toda bactéria tem, mas quando ela tem é um superpoder, tá? E na minha opinião é um dos maiores superpoderes que uma bactéria pode ter. O que é o endósporo, né? Uma outra característica, né? Nem toda bactéria pode ter, mas essa característica não pode ser transmitida por meio de pilos F. Não dá para conjugar essa característica, tá? Isso é característico de algumas espécies bacterianas, graças a Deus nem todas, mas ou aquela espécie tem aquele poder ou não tem. Todas as bactérias que possuem esse superpoder, elas são do gênero Bacillus, Clostridium, Sporolactobacillus, Desulfomatoculum ou Thermoactinomyces. Só esses gêneros produzem. Todas essas bactérias têm a forma de bacilo, tá? Todas elas são bacilos. Nem todo bacilo produz endósporo. Como assim? Por exemplo, uma Escherichia coli, tá? Uma E. coli. Ela é um bacilo, mas não esporula, porque ela não faz parte desses gêneros, tá? Então os bacilos que esporulam têm que fazer parte desses gêneros. Pelo menos até hoje não foram descobertos outros gêneros que esporulam, tá? Então é uma característica de algumas espécies. Mas como eu disse para vocês, essa é uma característica muito, muito, muito importante para essas bactérias. Por quê? Porque tornam essas bactérias indestrutíveis, virtualmente indestrutíveis, tá? Tem forma da gente destruir elas, mas elas podem sobreviver por séculos. Por
séculos na forma de endósporo. Então o que é o endósporo? O endósporo é uma estrutura de resistência. Quando uma bactéria que esporula, desses gêneros daí, ela está numa situação ruim, o que é uma situação ruim? pH inadequado, temperatura inadequada, falta de nutriente, falta de água, ela vai morrer. Se antes de morrer ela tiver tempo suficiente para esporular, ela não morre. Ela simplesmente se protege e ela pode viver desta forma por milhares de anos. A gente já encontrou esporo viável, né, que germinou, que produziu a bactéria novamente, milhares de anos depois do que ela foi produzida. Como a gente sabe disso? Porque às vezes estava enterrado, estava numa tumba, encontraram o esporo num lugar que não tinha sido aberto há séculos ou há milênios, e aí com isso a gente descobriu que o esporo continuava viável, né? Continuava vivo, entre aspas. Ok? O esporo ele é produzido a partir de uma substância que chama ácido dipicolínico, ou dipicolinato de sódio, tá? De cálcio, desculpa. O dipicolinato de cálcio, ele é uma substância mineral e ele vai se depositando dentro da bactéria, e ela produz isso quando ela está numa situação ruim, como eu disse para vocês, tá? Todo esse processo leva várias horas. Então, se ela morrer antes, é claro, interrompe o processo e não dá certo. Mas se ela conseguir sobreviver tempo suficiente para produzir bastante desse ácido dipicolínico, ela vai gerar uma coisa que parece um ovinho, tá vendo? Isso aqui tudo fica impregnado com esse dipicolinato de cálcio, e aí vira uma espécie de uma semente. Olha, eu acho que essa imagem tá melhor, olha só. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, é o endósporo, olha só. Aqui, ó, é a parede celular bacteriana, ó, tá vendo aqui a parede celular bacteriana. Aqui tem uma capa, e aqui tem o córtex e o núcleo, né, o core do endósporo. Então o endósporo é isso aqui, ó. Isso aqui é o endósporo, essa pedrinha, essa bolinha que parece um ovo. Aqui dentro, que está tudo escuro, está cheio de mineral, e esse mineral ele está protegendo, estabilizando o genoma bacteriano, os plasmídios, ribossomos, proteínas, coisas que essa bactéria vai precisar quando ela germinar. Então o que acontece com o esporo? É uma pedrinha, e essa pedrinha ela é virtualmente indestrutível. Ela é resistente a calor, ela é resistente ao ultravioleta do sol, ao frio, à água, a tudo. Mas quando a bactéria, esse endósporo, ele cai num ambiente favorável, que é com umidade, comida, temperatura correta, pH adequado, se tiver tudo bonitinho, é isso aqui que vai acontecer, ó. Você está vendo que aqui a bactéria está saindo de dentro dessa casca como se fosse um ovinho? Essa daqui é a mesma bactéria que formou o endósporo originalmente. Ela só ficou escondida naquela pedra, naquele ovinho, por décadas, por séculos, por anos, por meses, até que ela encontrasse um ambiente adequado para esporular, tá? Para germinar. Então ela esporula quando ela está numa situação ruim, e ela germina quando ela está numa situação boa, e com isso ela volta à vida. Quer dizer, ela nunca morreu, mas ela estava antes inerte, ela estava metabolicamente inerte. É como se ela estivesse morta, é uma pedrinha, mas é uma pedrinha que pode viver, ela pode germinar, tá? Então isso é um superpoder importante, tá? Tem várias doenças que podem ser causadas por isso. O tétano, por exemplo, é uma das doenças mais conhecidas relacionadas a isso. Ah, mas tétano a gente não pega quando pisa num prego enferrujado? Não. O tétano você pega quando esporos do Clostridium tetani entram dentro do teu corpo, geralmente por uma ferida,
Pode ser um prego enferrujado, pode ser um espinho, pode ser um rasgo que você fez e caiu o esporo lá dentro. E lá dentro a bactéria vai encontrar o ambiente ideal para proliferar, que é temperatura adequada, umidade, nutriente, um pH, né, adequado, e nesse caso do Clostridium, a ausência de oxigênio, tá? Porque ele é um micro-organismo anaeróbio. Quando ele entra em você, ele pode começar a germinar, e quando ele germina, no caso do Clostridium tetani, ele vai produzir uma toxina, chama toxina tetânica. Isso vai causar uma paralisia por uma contração, né, um espasmo muscular enorme em vários músculos do seu corpo, e a pessoa ela vai eventualmente morrer porque ela perde o controle sobre os músculos, não consegue mais respirar, né, várias consequências disso. Outra bactéria que é um grande problema e que ela esporula é o antraz. O antraz, eu falei do antraz na aula passada, quando eu falei de morfologia bacteriana. O Bacillus anthracis, né, um bacilo, ele esporula. E essa bolinha que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é o esporo. Tá vendo? Opa, isso aqui. Nossa, que estranho isso. Essas bolinhas aqui que eu estou circulando e que não está parando no lugar certo, essas bolinhas são os esporos, tá? Então o Bacillus anthracis tem essa vantagem para ela, né? Ela esporula. Então algumas pessoas, se aproveitando dessa característica, pegam os esporos do Bacillus anthracis e eles conseguem usar isso como uma forma de disseminar o antraz, seja por carta, seja botando uma ventilação, porque ele é indestrutível. E aí quando uma pessoa inala o esporo, vai ter uma pneumonia brutal. Isso pode também levar a uma infecção sistêmica importante, e que, se não for diagnosticado rápido e tratado prontamente, a pessoa morre. Por isso que é uma bactéria que é utilizada, ou já foi utilizada, para bioterrorismo, né, para matar pessoas doentes, né, de doença. E o antraz, ele tem essa característica, ele é uma bactéria que esporula. Tem outras bactérias importantes que esporulam e que causam doenças graves, como o botulismo, né? O botulismo é um Clostridium também, então é uma bactéria que esporula, e quando ele cai em um alimento, o esporo cai num alimento e ele fica em ambiente anaeróbio, como por exemplo uma lata de palmito, é um ambiente anaeróbio, ali tem comida, tem água, temperatura. Se tiver temperatura adequada e pH adequado, germina, e aí a bactéria ela começa a produzir toxina botulínica, que muita gente conhece, que é o ingrediente do Botox. Tá? O Botox, que é usado, né, geralmente para fins estéticos, mas tem outros fins médicos, ele é tirado da toxina, é a toxina retirada de cultura de Clostridium botulinum. E aí com isso, a pessoa, quando ela ingere o alimento contaminado com a toxina botulínica, ela começa a ter paralisia flácida. E aí ela eventualmente pode até morrer, porque o sistema respiratório para de funcionar e outros músculos param de funcionar. É o contrário do tétano. O tétano você tem contração, você fica em tetania, a pessoa fica com os braços em garra, fica com as costas arqueadas, fica com um sorriso sardônico porque esses músculos contraem. No botulismo é o oposto. No botulismo a pessoa cai a pálpebra, ela não consegue mover os músculos faciais, então ela fica sem expressão, e ela não consegue levantar o braço, ela não consegue pegar coisas. Em casos extremos ela não consegue nem mais respirar, ela não consegue ter controle nenhum sobre o próprio corpo, eventualmente morre de botulismo. Então botulismo também é uma bactéria que esporula. Na aula passada, na aula sobre morfologia bacteriana, eu falei de um caso de um rapaz que morreu porque o macarrão dele estava contaminado com Bacillus cereus.
tá? E ele acabou morreu de um dia para o outro, muito rápido, e porque o macarrão ficou 5 dias fora da geladeira e mesmo assim ele foi lá e comeu. Acham que foi por acidente, né? Bom, o fato é, o Bacillus cereus é um bacilo que esporula. E aí, por que normalmente não causa problema pra gente? Porque o macarrão é seco, né? Quando você compra o macarrão, ele é muito seco e está guardado no armário, ele não vai germinar. Mesmo que tenha Bacillus cereus ali, e pode ter, como assim no pacote de farinha que você compra, pode ter Bacillus cereus ali, né? Não era para ter, mas pode acontecer. Mas não tem problema, porque aquele ambiente seco é desfavorável à germinação. Em que momento que a bactéria iria conseguir germinar? Quando hidratasse ela. Então, quando você pega o macarrão, ferve ele com água, cozinha ele, e ele agora virou macarrão úmido, né, o macarrão propriamente dito, o Bacillus cereus que podia estar lá, ele pode entrar agora num processo de germinação. Ah, mas o calor não mata o bacilo? Não, gente. Esporo não é destruído com calor, não pelo menos com calor normal que a gente usa no dia a dia. Ele pode ser destruído com calor a mais ou por muitas horas de cocção, tá? Às vezes até 10 horas de cocção, o que ninguém faz macarrão em 10 horas, tá? Ou então autoclave, que autoclave é um processo de esterilização de material, que aí sim destrói o esporo bacteriano. Mas o fato é, quando aquele rapaz ele fez o macarrão, hidratou o macarrão, e ali tem tudo que o Bacillus cereus precisa para proliferar, a partir daquele momento ele iniciou o cronômetro. E o Bacillus cereus ele conseguiu, naquele caso, germinar e foi proliferando. 5 dias é tempo suficiente para um bacilo virar milhões, trilhões, às vezes até mais que isso, quadrilhões, dependendo do ambiente onde ele estiver. E aí quando o rapaz comeu aquilo, aí é um problema. Ah, mas e se eu comesse logo que eu fiz o macarrão? Não tem problema. Primeiro porque não deu tempo nem de germinar. E aí quando o esporo cair no teu intestino e no estômago, grande parte dele vai ser destruído e ele não vai ter tempo, e não é um ambiente favorável para a germinação dele, tá? Então não tem perigo. Você comeu o macarrão logo em seguida, não tem problema. Ah, mas e se eu deixar na geladeira de um dia para o outro? Não tem problema. O problema é se ele ficar esquecido ou na geladeira ou em algum lugar por muito tempo, e pior ainda é fora da geladeira, que é o que aconteceu, tá? Então é mais um problema de bactérias que esporulam. Então tem várias doenças perigosas, né? Tem Clostridium perfringens, tem várias doenças causadas por esporos bacterianos. Bom, aqui eu tenho vários videozinhos interessantes. De novo, eu vou lembrar, eles estão, a maioria desses vídeos você consegue encontrar lá no meu canal, então procurem. Aqui, ó, uma pessoa em tetania, tá vendo? Ó, ela fica com as costas arqueadas, etc., porque o tétano faz uma contração brutal. Tá? Aqui eu conto de um caso de uma criança que, por não ter recebido vacina antitetânica, porque os pais eram anti-vacinas, ela quase morreu de tétano, tá? E causou um gasto de $800 mil, né, que dá mais de 5 milhões de reais, só para manter essa criança viva, porque não foi vacinado, porque simplesmente os pais acharam que vacina era uma grande bobagem. Botulismo é uma outra doença importante, vira e mexe faz vítimas, né? Nesse caso foi um bebê de 6 meses porque ele comeu mel. Professor, não pode comer mel? Não, não pode. Criança até os 2 anos de idade não deve comer mel. Por quê? Porque tem esporos de Clostridium botulinum, pode ter, né? Que tem. Pode ter esporos de Clostridium botulinum no mel, e ali é um ambiente inóspito, que o esporo não vai germinar, tá? Ele vai continuar lá na forma de esporo, mas quando a pessoa ela engole aquilo vai ser diluído. O mel, que é cheio de açúcar, né? É um ambiente desfavorável para a proliferação de bactéria, ela vai ser diluído. E agora sim o esporo vai começar a proliferar. O esporo vai germinar,
o Clostridium botulinum vai virar a bactéria, né, viva, né, germinada, a gente chama de vegetativa, e aí ela vai começar a produzir toxina botulínica. E nesse caso da criança, é fatal. A quantidade produzida é tão grande porque é pior do que comer um palmito contaminado. O palmito contaminado, primeiro que leva dias para você ter paralisia, muitas vezes você diagnostica antes, às vezes a pessoa nem precisa ficar internada, tá? Depende da quantidade que ela comeu. Nesse caso, não dá tempo. Em horas a criança morre, tá? Não é para dar mel para crianças menores do que 2 anos. Ai, mas eu dava, meu filho não teve nada. Sabe por quê? Você tentou pouco, tenta de novo. Ah, não teve botulismo ainda? Tenta mais uma vez. Tenta. Ai, meu filho também. Nenhum dos meus filhos teve. Tentou pouco, tenta de novo. Você vai querer arriscar? É uma doença 100% fatal. A criança morre em horas. Ai, mas gente, é improvável que uma criança tenha botulismo quando comeu mel. Mas não é impossível. E quando acontece é fatal. Criança precisa comer mel? Não. Então não é para dar mel para criança. Ah, mas o pediatra falou. O pediatra não entende porcaria nenhuma disso. Se ele falou para dar mel, ele, sinto muito, mas ele é uma anta. Tá? Porque isso tá cheio de artigo, tá cheio de coisa. Era só estudar um pouquinho que ele ia ver que não é para recomendar mel para criança menor do que 2 anos. Tem autor que fala 1 ano, tá? Para ser mais conservador, se você quiser ser mais seguro, 2 anos. Depois dos 2 anos pode comer? Pode, porque daí o sistema imune da criança vai debelar a infecção. Tá? Ai, mas a minha vizinha, sua vizinha é uma anta. Ai, a minha sogra, ela é uma anta se ela recomendou dar mel. Ai, mas o pediatra, mas a nutricionista, se recomendou dar mel, é uma anta. Tá? Ai, professor, não pode falar que as pessoas são antas. Eu vou falar o quê? Tá cheio de evidência que não pode. O cara vai lá e recomenda. Tá bom, vai, a sua vizinha, a sua sogra talvez não sejam da área. Então não é bem uma anta, é só uma pessoa ignorante. Ignorante no sentido de ignorar. Mas um pediatra, um nutricionista, um farmacêutico, um fisioterapeuta, um enfermeiro, não importa. Se é da área de saúde e recomendou o uso de mel, bota a chupeta no mel e bota na boca da criança. Tem 3 erros aí. Né? Não pode dar mel, não é para dar chupeta e muito menos adoçar com qualquer coisa, né? A boca da criança. Ah, professor, mas não, a minha discussão aqui não é se é para dar chupeta ou não. Eu só estou falando que as boas práticas, né? As evidências científicas demonstram que o ideal era não fazer nenhuma dessas coisas. O fato é, minha aula aqui é de botulismo. Não dê mel para crianças com menos de 2 anos de idade, a não ser que você queira fazer um teste, tá? E aí vamos ver se vai dar certo ou não. Aqui mostra também a intoxicação por Clostridium botulinum, botulismo, né, que aconteceu em Roraima, em milho em conserva. Não é só palmito, né? Qualquer conserva pode ter o Clostridium, tá? Essa daqui foi aqui em São Paulo. Nesse caso foi... Deixa eu lembrar o que era. Mortadela, tá aqui. Mortadela. Aliás, o termo botulismo vem de botula. Botula era uma espécie de uma mortadela romana, tá? Era um embutido, assim. Então, os primeiros casos que foram descritos, não descritos, mas quando deram o nome de botulismo, o botulismo já é conhecido desde a antiguidade, né? E estava relacionado com o consumo de embutidos, tá? Por isso que levou esse nome. É a doença da salsicha, né, a doença da mortadela, é a doença da botula, é o botulismo, tá? É o Clostridium botulinum. Que mais? Aqui tem aquele caso do estudante que morreu depois de comer macarrão, aí por causa, né, do Bacillus cereus, né? Aqui conta toda a história, tem o artigo original para você ver tudo o que aconteceu. Eles fizeram uma investigação quase que policial, é uma investigação epidemiológica, mas ela é quase policial, para entender o passo a passo, o que aconteceu para ele ter comido esse macarrão contaminado. Fala a quantidade
de bacilo que tinha era brutal, era uma coisa que não tinha como o corpo desse jovem aí conseguir combater naquela quantidade. Mesmo que ele fosse um jovem saudável, ele sucumbiu com a doença, tá? Aqui quem quiser daí acessa, bota no Google, escreve essas coisas que eu coloquei aqui, e aí vocês conseguem ver o artigo original. Eu não vou perder nosso tempo com isso, mas aqui eu tenho um pouco do resumo da história. Olha só, esse rapaz, as amostras de macarrão tinham 9,5 vezes 10 elevado a 7, tá? Não é 107, esse 7 aqui ele deveria estar sobrescrito. Então 10 elevado a 7, a quantidade de bacilo que tinha por grama de macarrão, tá? Por grama, não era o macarrão inteiro que ele comeu. Cada grama de macarrão tinha 9,5 vezes 10 a 7. O que é isso? É só eu colocar aqui, ó, 7 zeros. 4, 5, 6 zeros, e eu vou tirar a vírgula daqui, tá? Que daí equivale a um zero a mais. Essa é a quantidade de bacilo, de unidade de bactéria que tinha em cada grama. Aqui, ponto, ó, 95 milhões. 95 milhões de bactéria por grama. Você pega um punhado de macarrão, ele comeu mais que isso, aqui tem trilhões, quadrilhões, sei lá, não tem, é incontável, não dá nem para imaginar, não tem um número para expressar a quantidade de bacilo que tinha no macarrão que aquele cara comeu. E aí alguém pode perguntar, mas não deixa gosto? Não. Dependendo da bactéria, ela não deixa sinais, ou gosto, ou coisa e tal. E a gente tem que lembrar que o macarrão ele tinha molho, então mesmo a alteração de cor não foi percebida, e a alteração de gosto também foi disfarçada pelo macarrão com molho. Então essa é a explicação para que ele não tenha percebido que estava estragado, né? E o Bacillus cereus ele não causa mesmo assim tanto alteração na comida a ponto de ser percebido em algumas situações, tá? Esse caso é antraz, que matou hipopótamos na Namíbia. Eles estavam ali pastando, não sei se pastar é o termo correto, acho que sim. Eles estavam pastando e inalaram os esporos de antraz. Antraz é aquele bacilo que eu falei para o Bacillus anthracis, né? Que eu falei que pode ser utilizado, ou já foi utilizado para bioterrorismo. Quando a pessoa inala, ela tem uma pneumonia grave, né, por o antraz. Nesse caso aí foi natural, claro, e matou mais de 100 hipopótamos na Namíbia. A mesma coisa aconteceu aí agora lá no norte, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora a região, aí tem que ler a reportagem, mas o fato é um conjunto, eu não sei se o termo é manada, eu vou chamar de manada, uma manada de, não é rena, é aquele bicho maior do que a rena, bem maior que a rena, alce, eu acho que é alce. Dezenas de alces morreram lá no hemisfério norte, lá na calota polar, ali em algum daqueles lugares. Por quê? Porque eles estavam pastando e inalaram esporos de antraz que estavam presentes naquele lugar há mais de 80 anos. Como é que eles sabem disso? Porque naquela região onde encontraram os alces doentes, né, e mortos por antraz, era um permafrost, é um lugar que estava permanentemente congelado há mais de 80 anos. Eles têm toda a documentação histórica das temperaturas naquela região e sabem que ali sempre, mesmo no verão, era congelado a terra, né? A terra era congelada porque era muito frio. Mas teve um ano que teve um calor maior no verão e que se prolongou por mais tempo. Deve ser pelo aquecimento global, né? Bem provável, e aí descongelou a terra naquela região. E aí isso fez crescer grama, que não acontecia há mais de 80 anos ali. E na hora que cresceu grama, as renas foram ali pastar e acabaram inalando os esporos de uma rena que morreu, um animal que morreu 80 anos antes e ficou enterrado ali, ou semi-enterrado naquela região. Por que não iam pastar antes ali? Porque não tinha grama, porque ficava congelado. Mas quando descongelou a terra, surgiu um pouquinho de grama ali
e foi o suficiente para várias dessas alces, né, não era rena, dessas alces comerem ali o esporo, e aí acabaram tendo, né, isso. Aqui tem várias outras vários outros artigos para vocês verem como essas bactérias que esporulam são um grande problema de saúde pública, né? Então aqui é um surto de antraz que aconteceu entre humanos, tá? Na Sibéria. O que mais? Aqui ele explica tudo o que aconteceu, ó, tá? Passou 7 décadas inativa também, mesma história. Aliás, essa é a explicação daquela história lá da rena. Eu falei que era alce, mas era rena mesmo. Rena mesmo, tá? É isso. Eu queria falar dessas estruturas. Aqui eu falo um pouquinho sobre PAMP, padrão molecular associado aos patógenos. Contei para vocês, né? Existem várias substâncias que podem ser identificadas pelo nosso corpo como sendo corpos estranhos, né? E a gente chama isso de PAMP, padrão molecular associado aos patógenos no inglês. Então é Pathogen Associated Molecular Pattern, PAMP. Tá? E aqui tem alguns exemplos de PAMPs, que são substâncias que podem ser reconhecidas pelo nosso corpo. É isso. Vamos parar por aqui. Essa aula sobre estrutura, algumas estruturas bacterianas. Espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem essa aula.